Bom dia. 3 pessoas morreram ontem na sequência de um despiste de um autocarro de turistas que transportava 33 pessoas de nacionalidade holandesa na Via do Infante. O acidente provocou também 31 feridos, 3 dos quais em estado grave. Há ainda uma criança com ferimentos. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Faro e para os serviços de urgência básica de Albufeira e Lolé. Um outro ferido foi transportado de helicóptero para Lisboa e deu entrada nas urgências do Hospital de São José às 3 da manhã. O homem de 63 anos está internado na unidade de neurocríticos do hospital, está estável e vai ser submetido ainda esta manhã a uma cirurgia a um traumatismo facial. O acidente ocorreu ao quilómetro 48 da A22, perto da saída para Albufeira, no sentido Faro-Portimão, ao que o Correio da Manhã apurou. O motorista do autocarro ter-se-á sentido mal. A CMTV falou com uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente e que socorreu algumas das vítimas. A gente estávamos em casa, a gente com a família, vieram uns amigos nossos, estávamos a festejar uma festa de anos, ouvimos um barulho. No início pensei que foi um carro leve que caiu, levantei-me acima do muro para olhar, via umas luzes, comecei a ouvir gritos. Pegamos nas lanternas, pegamos nas coisas que já entendemos que foi um despiste qualquer. Fomos lá a correr para baixo. Quando chegamos vimos que foi um autocarro que despistou-se. Uma situação incrível, não se consegue contar assim de repente, não é? Uma sensação... Estavam pessoas já fora do autocarro? Sim, já estavam uns senhores ingleses já a sair. A gente ainda partimos mais o vidro, eu com o meu padrasto, para ajudar a sair as pessoas. Fui tocar no pescoço de uma senhora que estava fora do autocarro, que ela não tinha pulsação. Muito difícil de explicar, a sério. Fomos ainda levantar umas quantas portas para as pessoas que estavam presas, porque decidimos não mexer numa senhora que estava muito mal. Estava a respirar, mas não estava consciente. Uma sensação mesmo incrível de traduzir. Não consigo transmitir isso. As pessoas estavam aos gritos? Estavam, sim. Quando chegamos lá estavam em gritos. O meu padrasto começou logo a telefonar para o 112 para chamar o ENEM, desculpe. Foi uma... não sei. E para além de vocês, houve mais populares aqui que depois acorreram ou foram os primeiros a chegar lá? Fomos os primeiros a chegar lá, só estávamos a gente os dois, estava o motorista, mas não tinha reparado no motorista, foi o meu padrasto que esteve a falar com ele, que ele depois telefonou para o 112. Eu fui logo lá atrás do autocarro fui ver em baixo primeiro as pessoas que precisavam mesmo de ajuda. A gente partimos o vidro, tiramos umas quantas pessoas para ser mais fácil, vimos 2 vítimas lá dentro e estava uma mulher, uma senhora, que era mãe de uma criança, pelo que eu entendi. Tiramos ela, senti a pulsação, não tinha. Fui lá atrás do autocarro, também tiramos um inglês de baixo. Ele diz que estava bem, perguntei-lhe o nome, que chamava-se Raul. Já se lembrou do nome, era bom. A outra senhora que estava muito mal mesmo. Já decidimos não mexer nela, só levantamos as portas, pusemos lá umas quantas malas, uns baldes, para a porta não lhe estar a fazer nada de difícil para respirar. E pronto, foi uma situação assim. Depois já chegou a polícia, os bombeiros e o INEM. Minutos depois do acidente, o chefe do INEM de Faro, Christian Chauvin, fez um ponto da situação com a jornalista Rita Rezendes. Doutor, até agora qual é que é o ponto de situação que pode fazer? Do acidente com o autocarro que aconteceu na zona de Albufeira, até neste momento chegaram ao Hospital de Faro 6 vítimas, dos quais uma vítima em estado crítico e outros 5 não críticos, com a idade entre 24 e cerca de 65 anos de idade. Continuam a vir vítimas para este hospital? É correto, ainda estamos à espera de mais vítimas, apesar do facto que a informação que eu tenho neste momento disponível da parte do COS, que é o Comandante de Operações de Socorro no local, que não há mais nenhuma vítima crítica para chegar aqui ao hospital. Obrigada, doutor.
O comandante operacional distrital de Faro, Vítor Vaz Pinto, fez o ponto da situação pouco depois do acidente. Tratava-se de um transfer de chegada do aeroporto internacional de Faro com destino a Lagos, passando por Armação de Pera e a Praia da Rocha. O autocarro é da empresa Frota Azul, transportava 33 passageiros e um motorista. No total, 34 ocupantes. Passaram pelo posto médico avançado e foram assistidos e transportados, naturalmente, 31 pessoas. A registrar, infelizmente, 3 vítimas mortais, dos 34 ocupantes que referi, nos quais se inclui uma criança. Foi prestado apoio psicológico a todas as vítimas. Neste momento está tudo evacuado, não se encontra nada no teatro de operações. Na próxima hora a via será restabelecida. Que nacionalidade têm as vítimas? À exceção do condutor, portanto a tripulação, que era o único elemento da tripulação, são todos de nacionalidade holandesa. Falando numa criança, é a vítima mortal? Não, a criança não é vítima mortal. Dos passageiros havia uma criança com 3 anos. Do helicóptero, nós estávamos aqui ainda, portanto vimos a evacuação de um ferido. Ele foi exatamente para onde? Os feridos foram evacuados para o sul de Albufeira e Lolé, e para o Hospital de São José em Lisboa, para o Hospital de Faro e Portimão. Portanto, o helicóptero foi para São José, é isso? O helicóptero foi para São José. As vítimas mortais são homens, mulheres? Não lhe posso precisar o sexo das vítimas. Quem é que deu o alerta para a ocorrência, comandante? O alerta chegou via 112. Foi o condutor? Sim, em princípio o registro que está é que foi o condutor. Ele não se sentiu... Não, isso é prematuro estar a dizer o que quer que seja, isso naturalmente vai ser objeto de investigação pelas entidades competentes. Neste momento o que tenho a dizer é que de facto as operações de socorro foram executadas, o plano prévio de intervenção respondeu de forma eficaz e é isso que tenho para vos dizer. Comandante, já falou com o condutor da viatura, o que é que ele diz? Não falei com ninguém, eu estava preocupado na assistência às vítimas, agora esses assuntos serão tratados. As vítimas já estão a ter apoio do consulado? Sim, eu falei com o consulado logo, dei-lhe nota do acidente e ele estava informado. Mas o estado de saúde do condutor é grave ou é ligeiro? Não posso individualizar nem personalizar. Sabe qual foi o voo que eles vinham? Não sei qual foi o voo, neste momento não tenho essa informação, ainda não tenho a lista oficial dos passageiros, a companhia ainda não me forneceu a lista oficial, portanto, os dados que eu tenho foi aqueles que vos acabei de transmitir. Fez aqui a referência que os feridos passaram todos aqui, ou quase todos aqui, pelo hospital de campanha. Aqueles mais ligeiros, eles já seguiram para os destinos, ou seja, os que estavam sem mazelas seguiram para os destinos? Apenas 4 estavam ilesos, ninguém sai ileso de um acidente destes, mas, portanto, 4 todos encaminhados para as unidades hospitalares. Quando chegaram ao local, encontraram um cenário completamente... não há de explicação, se calhar. Não será difícil os senhores imaginarem, não é? O que é que foi mais difícil no socorro a estas vítimas? Como já disse, os meios de resposta responderam prontamente, houve aqui uma coordenação muito grande e efetiva em todas as entidades intervenientes e a operação é sempre possível fazer melhor, mas penso que correu muitíssimo bem, estão todos os agentes de proteção civil envolvidos nesta operação, parabéns. Além da criança... Eram todos aqui do Algarve, foi preciso pedir reforço ao Alentejo, por exemplo? Os meios são todos do Algarve, há um plano de resposta, como eu disse, que é o plano prévio de intervenção, e esses meios foram suficientes. Apenas foi acionado um helicóptero de Lisboa, do INAM, mas infelizmente o helicóptero que está estacionado no Algarve não chegou a evacuar nenhuma vítima. Um acidente semelhante aqui no Algarve, com esta dimensão e que tem envolvido tantos meios? Que tenha memória, não. De vários pontos, já aqui ouvi isto hoje, alguns é de noite, e portanto não deu para perceber de quem, dos vários pontos onde este acidente podia ter ocorrido, esse se calhar foi o pior de todos. É difícil estar-lhe a dizer o que é que seja sobre isso. Também confesso que não medi. Além da criança de 3 anos, havia mais menores de idade? Não? Que eu tenha conhecimento, não. Qual era a média de idades? Também não tenho. Como já lhe disse, eu não tenho ainda a relação oficial da empresa proprietária do autocarro. Os mortos que foram registados já estavam cadáveres quando foram assistidos, ou chegaram a ser assistidos pelas equipas de emergência? Não, as vítimas mortais, quando chegaram ao teatro de operações, portanto, foram logo identificados como cadáver. Claro que só confirmaram o óbito após a presença do médico. Não foi preciso desencarcerar ninguém? Foi necessário desencarcerar 2 vítimas. E havia vítimas fora do autocarro? Sim, encontravam-se algumas vítimas fora do autocarro.
O condutor do autocarro, o único português a bordo do veículo, ficou com ferimentos ligeiros, mas já falou com as autoridades. O condutor está ligeiramente ferido, mas já deu indicações preciosas para que as autoridades investiguem as causas do acidente. Certo é que por agora estão ainda por apurar as razões que terão levado ao despiste deste autocarro que transportava 33 turistas da nacionalidade holandesa e que capotou na saída da A22, na Via do Infante, junto ao nó de Paderne, no sentido Faro-Portimão. Os feridos foram transportados para os hospitais de Faro, Portimão e São José, em Lisboa. A GNR já confirmou que o autocarro envolvido no acidente pertence à empresa Frota Azul, que ainda não prestou até o momento quaisquer esclarecimentos. O alerta foi dado pouco depois das 11 da noite para os bombeiros de Albufeira, que de imediato mobilizaram os meios no terreno. Estiveram 156 operacionais, apoiados por 60 veículos. A Via do Infante foi cortada ao trânsito nos dois sentidos, pela 00:30, na zona de Paderne, ao quilómetro 48, na sequência do acidente do autocarro que provocou 3 mortos e fez também 31 feridos. O trânsito na Via do Infante já está normalizado. No local foi montado um hospital de campanha para prestar os primeiros socorros e toda a assistência necessária às vítimas. A operação montada pelas autoridades para esta assistência foi terminada pelas 2:30 da manhã. Há 3 vítimas mortais a lamentar. A jornalista Rita Rezendes acompanhou a chegada dos feridos deste acidente ao Hospital de Faro e conta-nos como tudo aconteceu. Ao chegar aqui ao Hospital de Faro a partir da meia-noite, estes feridos entraram aqui no Hospital de Faro, 7 feridos ligeiros, 3 graves e um realmente em estado crítico. A CMTV também teve acesso à informação que neste acidente estava uma criança. Essa informação não foi confirmada ainda por este chefe de equipa do INEM, mas é certo que, e a CMTV sabe, que estava uma criança envolvida neste acidente. A CMTV tentou também chegar à fala com os responsáveis desta empresa de transportes rodoviários. Não obtivemos qualquer esclarecimento. Nós assistimos aqui, realmente estão aqui carrinhas da Frota Azul, estão aqui alguns elementos estrangeiros, pessoas que não sabem falar português. Eu tive realmente alguma dificuldade para tentar perceber o que é que se tinha passado. A CMTV, eu tentei chegar à fala com estes mesmos familiares e eles foram aconselhados a não prestar qualquer tipo de declaração à comunicação social. Conseguimos também perceber, tal como a CMTV disse, os gritos, as chamadas para o INEM e as chamadas para os bombeiros de Albufeira eram gritos de aflição, pessoas em pânico, não sabiam o que haviam de fazer. O jornalista Duarte Roriz acompanhou as operações dos profissionais médicos no Hospital de Faro. O cenário que nós encontramos, tudo começou quando nós estávamos a fazer um trabalho em Vila Moura e fomos contactados pela CMTV para nos deslocarmos para um acidente na Via do Infante. Quando arrancámos, nós nem sequer sabíamos concretamente para o que íamos. Vimos o helicóptero do INEM a passar mesmo por cima de nós para chegar ao local para socorrer as vítimas. Portanto, quando chegámos aqui ao Hospital de Faro, realmente ainda só tinham chegado, penso que 2 ambulâncias. Portanto, nós fomos realmente a primeira equipa a chegar, a CMTV foi a primeira equipa a chegar ao local, aqui ao Hospital de Faro, e o que é que eu posso dizer? Que realmente a situação estava controlada a nível dos médicos e dos enfermeiros, estavam cerca de 10 a 20 pessoas sempre à porta à espera de cada ambulância que chegava. Posso dizer que no caminho para aqui passaram por nós em sentido contrário 11 ambulâncias seguidas que ainda iam para o local do acidente. A estrada, entretanto, ficou cortada a largos quilómetros até Vila Moura. Portanto, cortaram a Via do Infante até Vila Moura para facilitar mais as operações, como é óbvio, e realmente o cenário foi foi complicado, ver as vítimas a chegar, as pessoas, ainda por cima, tal como a Rita Silva Rezendes vos disse há pouco, era complicado sentir que as pessoas estavam num país que não é o seu, não tinham os familiares perto de si, não sabem falar a nossa língua, mas penso que estão a ser bem tratados e o que custou mais foi realmente ver as imagens, portanto, das vítimas mortais a chegarem à Casa Mortuária do Hospital de Faro.
Esta notícia já está em destaque em vários jornais internacionais. Foi uma notícia que, de resto, abriu vários sites noticiosos esta manhã e que dão conta precisamente da morte de 3 turistas. E aqui ainda, enfim, a referência a 29 feridos, mas na realidade já são 31. Aqui vemos também este destaque, esta notícia que dá conta então da morte de 3 dos turistas e 31 feridos. Vemos na imagem também precisamente a imagem do autocarro da Frota Azul que se despistou, está aqui tombado. O autocarro que captou saiu da via do Infante e acabou por, enfim, capotar. Foi uma queda de vários metros para um viaduto e depois para uma estrada secundária. Várias pessoas ficaram, entretanto, encarceradas. Houve mesmo a necessidade de os retirar. Segundo os relatos de que falámos há pouco, as primeiras pessoas a chegar ao local deram conta de um cenário trágico com vários feridos. Neste momento, enfim, a imagem mostra precisamente o que decorreu. O autocarro já foi, entretanto, retirado. Os feridos foram todos encaminhados para as unidades de saúde. Vemos aqui na imagem também outra notícia, precisamente a dar conta então dos feridos, este que é o outro meio de comunicação. De resto, uma notícia que tem estado bastante em destaque nos órgãos de comunicação um pouco por todo o mundo. Vamos agora em direto para o jornalista Diogo Torres, que está junto à sede da empresa responsável precisamente por este autocarro que acabou por ter o acidente, a empresa Frota Azul em Lisboa. Bom dia, Diogo. Já é possível obter alguma reação por parte da empresa? A empresa diz-nos que a única coisa que pode de facto dizer oficialmente é que neste momento decorre uma averiguação, foi aberto o inquérito e estão a apurar responsabilidades. Quanto ao motorista, que é de facto o único português e é uma pessoa que trabalha para a empresa Frota Azul, não a Frota Azul de Lisboa, mas sim do Algarve e que é detida pelo grupo barraqueiro, dizem-nos que nada podem dizer, portanto informações sobre o motorista não podem dar. A única coisa que sabemos é que esse motorista já falou com as autoridades, portanto já foi interrogado, mesmo tendo em conta os ferimentos que tinha, alguns deles graves, portanto aquilo que disse às autoridades, mas sobre o conteúdo dessa mesma interrogação nada sabemos. Sabemos apenas de fonte oficial da empresa que há pouco falou connosco que de facto foi aberto o inquérito e que estão neste momento a averiguar aquilo que de facto aconteceu. É a única palavra oficial por parte da Barraqueiro, que há poucos minutos nos disse aquilo que podia e neste momento não nos pode dar mais informações quanto às pessoas que transportava, nem quanto ao motorista, que é, como dizia, o único português neste autocarro que transportava 34 pessoas, portanto 33 passageiros e este motorista. Ora, o balanço provisório aponta ainda para as 3 pessoas que morreram e também para os 31 feridos. Jornalista Diogo Torres em direto da sede precisamente da empresa Frota Azul, a empresa responsável por este autocarro que teve o acidente que resultou na morte de 3 pessoas durante esta madrugada.